Olá, juventude Filhos do Rei, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje, terça-feira, pregadores da madrugada. Então, hoje, terça-feira, 3h30 da manhã, continuamos no nosso propósito. Se você quiser ser um pregador da madrugada, junte-se a nós para estarmos intercedendo pela juventude. Continuamos meditando no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, a lamentação sobre o rei de Tiro. Foi o nosso Medita Jovem de sábado, né, o nosso estudo. Então, será que nós conseguimos ver Satanás e a queda de Satanás nesse texto de Ezequiel? Isso é interessante por quê? Porque ontem nós vimos que a queda de Satanás se deu por ele não se firmar na verdade. Como disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 44. Então, quando não houver verdade no nosso coração, nós estamos passíveis ao orgulho, a vaidade e a queda. Exemplo disso, Judas, porque Judas achava que roubava as moedas de Jesus, mas na realidade eram as moedas que roubavam Jesus de Judas. Tem um texto bem conhecido, Provérbios 16, 18, que diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Porque o jardim no Éden, onde estava Adão e Eva, era perfeito também. O problema foi aparecer um coração caído. Porque onde houver um coração caído, ele vai querer que todos caiam também. Onde houver um coração corrompido, ele vai querer que todos se corrompam também. Infelizmente é assim. Agora, nós conseguimos ver Satanás e a queda de Satanás em Ezequiel 28. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro que foca na queda de Satanás. A Bíblia, ela é um livro que foca na queda do homem e na redenção do homem. Agora, o homem caiu aonde? No Éden. Quem foi o personagem atuante para a queda do homem? Foi Satanás. Satanás agiu diretamente na queda do homem. Por quê? Porque ele já era um ser caído. Agora, Satanás era um ser caído por uma ação interna. O homem, ele é um ser caído por uma ação externa. A decisão foi interna dele, mas houve uma ação externa. Isso é interessante nós pontuarmos também. Agora, quando nós paramos para ouvir gente caída, nós estamos passíveis à queda também. Isso está em Salmos de número 1, verso de número 1. Por quê? Porque o diabo, ele usou a serpente. Por quê? Porque a serpente é um animal conhecido pelo seu veneno. Quando João Batista aparece pregando no deserto da Judéia, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 7, ele diz raça de víboras. Por quê? Porque ele está combatendo o pior veneno da sua época, que se chama a religiosidade. Então, o pior veneno que o anjo caído pode usar contra a nossa vida é usar alguém para te dar uma palavra para que você faça algo em desobediência à palavra de Deus. Porque a queda de Adão não se deu porque ele ouviu uma palavra da serpente, inspirada pelo anjo caído. Não. A queda de Adão se deu porque ele fez algo, né, conforme a palavra que ele recebeu da serpente, inspirada pelo anjo caído. Por quê? Porque a serpente era um ser criado como ele. E quando nós damos ouvidos mais à criatura do que ao Criador, nós estamos facilmente passíveis à queda também. Então, porque se a palavra de Deus estiver no nosso coração, nenhuma palavra, né, por mais tentadora que ela seja, nos levará à queda, nos conduzirá à nossa queda. Por quê? Porque foi o que disse o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmos de número 119, verso de número 111. Por quê? Porque o homem, quando ele cai, ele deixa de ser a semelhança de Deus. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas a grande derrota de Satanás
não é a queda do homem. Não, não. A grande derrota de Satanás é que com a queda do homem, Deus se tornou a semelhança do homem caído. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Ai, por que a derrota de Satanás não foi a queda do homem? Porque com a queda do homem, Deus se tornou a semelhança do homem caído, porque para o homem houve redenção, e para ele não há redenção. Porque da mesma forma como ele foi um estímulo, uma ação externa para a queda do homem, Deus, em semelhança de homem na carne, se tornou esta ação também externa para trazer o homem de novo à comunhão com Deus, para que novamente ele pudesse ter esse resgate e essa ação pudesse mover o seu interior para que ele retornasse à comunhão com Deus. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Pregadores da madrugada.